Em meados de outubro de 2025, o pastor Mário Lima recomeçava os trabalhos da Igreja Batista de Avivamento em Santa Fé, acolhidos com muito amor na casa do diácono José Neres e sua família. Hoje, a realização do último culto da bênção antes da grande inauguração do nosso templo, que acontecerá no próximo sábado, dia 29 de agosto, foi marcada por uma profunda alegria e gratidão. Foram quase 10 meses de bênçãos incessantes, conversões e vitórias, com o Senhor cooperando grandemente conosco em cada passo dessa jornada. Nossa eterna gratidão ao anjo da igreja em Várzea Grande, Pastor Cosme, que nos estendeu a mão e nos ajudou imensamente enviando pregadores, cantores e departamentos de louvor. Expressamos também nosso agradecimento especial ao Grupo Infantil Ovelhinha, que atravessou conosco o rigoroso inverno de 2026 com muita dedicação. Obrigado ao nosso superintendente, Pastor João Luiz, ao nosso pastor-presidente da Batista de Avivamento, Mário Lima, e ao nosso dirigente local, diácono José Neres, juntamente com sua família, pelo zelo e liderança. Agora, ingressaremos no novo templo da Igreja Batista de Avivamento em Santa Fé com o coração cheio de fé e a certeza de que a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Esse é nosso Deus, Rei do Universo, nada é impossível para o nosso Deus. Tudo Ele faz, tudo Ele faz. Aleluia. Acredita, Deus está aqui para te ajudar. Tenha força, tudo vai passar. Nunca perca a esperança, um novo dia virá. Mas não desista, acredita, Deus está aqui para te ajudar. Tenha força, tudo vai passar. Nunca perca a esperança, um novo dia virá. Mas tenha força, tudo. O Senhor segurou a minha vida. Deus, a minha vida está em suas mãos. Eu não consigo tomar outra direção. Eu não sei andar sozinho. Passe o tempo que passar, para sempre eu quero ser agradecido. Mais e mais, toda igreja, no Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me vê, debaixo de suas asas.
abrigo, meu lugar certo, pois só tua graça me basta e sua presença é meu prazer. Oh, aleluia, o Senhor está presente aqui. Minha esperança é meu mestre. A Deus eu entreguei toda igreja. A Deus eu entreguei o barco do meu ser e entrei de mar afora. Ondas grandes vêm, tentando me afastar pra longe da presença dele. Toda igreja, minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho minha esperança é meu mestre. Vamos aplaudir a Jesus, aplaudimos o teu santo nome, ó Deus, pois a ti pertence toda honra, toda glória e todo louvor. Amém. Vamos louvar a Jeová com pandeiros e palmas. Vamos louvar a Jeová com pandeiros e palmas. Aqui na terra se canta, lá no céu se ouve. Aqui na terra se canta, lá no céu se ouve. Com muita alegria, irmão, com muita alegria, irmão, com muita alegria, irmão. Assim se louva a Deus, assim, assim, 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 assim se louva a Deus. Vamos louvar a Jeová com pandeiros e palmas. Vamos louvar a Jeová com pandeiros e palmas. Aqui na terra se canta, lá no céu se ouve. Aqui na terra se canta, lá no céu se ouve. Com muita alegria, irmão, com muita alegria, irmão, com muita alegria, irmão. Assim se louva a Deus, assim, assim, 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 assim se louva a Deus. Da harpa cristã, louvado seja Deus. 440. Em viver para Cristo firme permanecerás, e a paz após tu sempre seguirás, e ao pé da cruz os teus cuidados deixarás. Faze já o seu querer, o seu poder e seus dons te dará. De gozo Cristo sim te inundará. Do coração as manchas limparás, fazendo para sempre o seu querer. Queres ir após de Cristo carregar a cruz, queres conhecer a paz que dá Jesus, queres te guiar com a verdadeira luz. Faze já o seu querer, o seu poder e os seus dons te dará. De gozo Cristo sim te inundará. Do coração as manchas limparás, fazendo tu pra sempre o seu querer. Queres lá no céu os teus amigos encontrar,
deves preparar tua vida sem tardar. Queres pra Jesus a tua vida consagrar. Faze já o seu querer, o seu poder, e seus dons te dará. De gozo Cristo sim te inundará. Do coração as manchas limparás, fazendo tu pra sempre o seu querer. Aleluia, louvado seja Deus. E aqui hoje agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Igreja. Amém. Eu sempre digo assim, ó, não existe pastor sem ovelha e não existe ovelha Sem pastor. Então tudo que Cristo faz, na maioria das vezes, não é por mim, não é por nelas, é por vocês. Entendeu? Então quando a gente somos apenas instrumento usado pela misericórdia dele, mas o foco de Jesus é vocês. Então aproveite em nome de Jesus. Amém? Oh, glória a Deus. Amém, Uma Jesus. pergunta para a igreja. Vocês creem que Jesus ressuscitou no terceiro dia? Creio. Veja só. A Bíblia diz que Jesus, o evangelista Lucas falando, ele foi morto com um propósito: salvar a mim e a você. Porém, a intuição de Jesus não é só eu e você, é alcançar toda a humanidade. Mas muito diferente do inimigo das nossas almas, a Bíblia diz que ele é educado. O Espírito Santo, ele não entra na sua vida de qualquer jeito. Já o inimigo das nossas almas, não. Ele entra e faz bagunça. Eita Deus. Louvado seja Deus. Então, na trajetória que Jesus teve para ser morto, uma das palavras que eu mais amo da Bíblia, igreja, é uma palavra que nós muitas vezes falamos para Jesus.
Deus meu, por que me abandonaste? Aleluia. Não tem todas as vezes, né, que a gente... Jesus, cadê o Senhor? Por que o Senhor não cumpriu aquela promessa, Jesus? Porque muitas vezes nós crentes, eu não falo nem no povo do mundo, pensa que Jesus é nosso patrão. E Ele não é nosso patrão. É. Você sabe que Davi ele foi um homem segundo o coração De Deus. Mas a Bíblia diz que Davi matou, pecou. Mas o que Davi tinha que Cristo tanto gostava dele? Espírito de adoração e quebrantamento. E em especial, o coração quebrantado. Tudo que Davi fazia ou pecava, ele se humilhava diante de Deus. Teve uma vez que Davi estava tão triste que ele disse: por que me abate minha alma? Por que chora dentro de mim? Mas mesmo assim eu louvarei ao Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Você vê que muitas vezes nós estamos do mesmo jeito. Entramos no nosso quarto, fechamos nosso quarto, fomos orar ao Senhor e colocamos situações diante de Deus que Deus praticamente já está para fazer. Mas a gente não sabe, a gente vai fazer o quê? Se humilhar. E eu sei que você veio com a resposta de Deus, pedindo a resposta de Deus essa noite. E eu digo para você, só basta crer. Se você crer, o milagre vai acontecer. Amém. Ah, pastor, mas o senhor não sabe como está a minha situação, eu nem quero saber. Mas de uma coisa eu sei, você está contando para Jesus, está contando para a pessoa certa. Se você contar para mim, muitas vezes eu ficar indagando a Deus porque Ele não fez. Mas quando você coloca em boas mãos, como a de Jesus, pode demorar um pouquinho, mas vai acontecer. Louvado seja Deus. Mas precisamos estar atentos àquilo que Cristo fala conosco. A Bíblia diz que Jesus falou: eu vou ter que passar pelo Calvário, ou seja, pela cruz. Eu vou morrer, mas ao terceiro dia, ele falando para os discípulos, eu vou ressuscitar. Mas não somos diferentes dos discípulos, igreja. Quantas vezes Jesus fala com a gente e a gente sempre perguntando: Jesus, cadê o Senhor? E o discípulo não é diferente. Por mais que ele ouvido Jesus milagre, porque a Bíblia diz que Lucas não, mas a maioria dos discípulos andado com Jesus. Lucas andou com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo que ganhou ele para Jesus. Mas ele também ouviu do apóstolo Paulo que Jesus ia ressuscitar no terceiro dia. E como era um escritor ou historiador, ele começou a falar. Ele diz que Jesus agora morre, ressuscita. Maria Madalena, junto com algumas irmãs, vai até o sepulcro e não encontra o corpo de Jesus. Aleluia. Eu lhe pergunto: Glória, glória, glória. Parecis morreu, tem o corpo. Buda morreu, tem o corpo. Todos os deuses estranhos têm o corpo. Mas o corpo de Jesus não se encontra num cemitério, pode dizer assim, onde foi enterrado. E tem mais, igreja. Ele disse: eu vou para o Pai, mas não vou deixar vocês órfãos. Vou enviar o Consolador, o Espírito Santo, aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É verdade, Senhor. Escute, igreja. Na antiguidade, ou seja, no Velho Testamento, a Bíblia diz que para se ter a presença de Deus é necessário uma arca, chamada Arca da Aliança. Davi era estrategista, mas ele conhecia quem era Jesus
através da arca. Mas veja que interessante a minha e a sua importância para Cristo. Ele vem e morre no Calvário, e agora ele nos dá o Consolador. A arca que no passado precisava 4 homens ou mais pegar com carinho, com zelo, agora o Espírito Santo ficou no lugar da arca. E o mais interessante para mim e para você, ele mora dentro de mim e de você. Oh, glória a Deus. Ou seja, Deus anda na terra através de mim e de você. Por que muitas vezes você diz que não serve, não vale de nada, não serve de nada? Nós servimos para Cristo. Quando nós entendemos a importância que Deus dá para nós, igreja, pode ter certeza, algo diferente acontece. Mas quando ficamos desatentos àquilo que Ele quer para mim e para você, a gente se perde. Escute, a Bíblia diz que essa passagem, 2 discípulos deixam uma parte e vai para o caminho de Emaús. Jesus Cristo ressuscita e agora acompanha esses 2 discípulos. A Bíblia diz que um era Cleópatra, a Bíblia não relata o outro nome. E Jesus começa a perguntar para eles: por que estão tão preocupados nas minhas palavras? E ele começa a explicar que Jesus, veio, ele pensou que Jesus era um rei, que ia remir Jerusalém com força. E começou a explicar. E ainda disse algo para Jesus: és peregrino em Jerusalém, não sabe o que aconteceu. Diz até o louvor, né? Mataram o nosso mestre, O grande profeta, poderoso em obras. Veja só, igreja. Mas se nós analisarmos nos livros anteriores, a Bíblia diz que os discípulos ouviram isso de Jesus, que ele ia morrer, mas ele ia ressuscitar no 3º dia. No 3º dia. Veja só. Mas quando nós fica, louvado seja Deus, desatento à palavra de Deus, ela fica vazia na nossa mente. Porque o foco, por exemplo, nesse momento que pregamos, o foco de Jesus é que ela penetre no seu coração. Mas se nós ficar, por exemplo, olhando para alguém de lado, ela não penetra. A gente tem que focar naquilo que o Espírito Santo quer falar comigo e com você. Ele está dizendo: você crê que eu ressuscitei ao 3º dia? Porque quem crê, igreja, recebe milagre. Aleluia. Hoje nós vivemos, louvado seja Deus, no mundo Glória a que há Deus. situações que aos nossos olhos nós não conseguimos sobreviver. Por exemplo, o mal do século hoje chama-se ansiedade E depressão. e depressão. Mas todas as respostas você encontra na Bíblia. Davi diz: por que anda ansioso, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Crê em Deus, mas também crê em mim. Na casa do meu pai há muitas. Moradas. Se não fosse assim, Eu não vos teria dito. igreja, é uma Mas eu promessa vou para ter mim e para dito. você. Ó, uma das maiores ilusões que Satanás bota na mente do ser humano. Satanás, inimigo das nossas almas, Tom, como alguém quer conhecer. Não, eu sei que ele é inimigo das nossas almas. Verdade, Jesus. Muitos crentes, escute o que eu estou lhe falando, ainda não creem na ressurreição de Cristo. Porque, igreja, nós, eu sei que nós não somos super-homem ainda, mas o crente que ele tem medo, muitas vezes, por exemplo, o mal de hoje é o quê? Tem um mal a ser que Jesus Cristo não
derrotou ainda A morte. a morte. Mas vai derrotar. Ou seja, na hora, louvado seja Deus, na hora que nós tememos a morte, a gente esquece quem é Jesus. Quando ele diz que ele já venceu por nós, quando ele diz assim, olha, eu vou para o Pai, vos preparar o lugar. Em outras passagens ele diz que já está preparado desde o começo do mundo. Eu digo uma coisa, acalma teu coração. Oh, glória. O morrer em Cristo, o apóstolo Paulo disse que é viver. Como? Porque hoje quando nós falamos em morrer, misericórdia, o coração já fica. Ou seja, a ilusão que Satan vai botar na nossa mente é essa. Alguns dizem assim, morreu, acabou. Tem um recado para você, gente. Morreu, não acabou. Oh, glória. Ó, a Bíblia diz que Deus, o corpo, ele vai para a terra. Na nossa linguagem humana vai ser enterrado. Mas o espírito volta Para Deus que o deu. E a alma? João 14:2 ele diz assim: não perturbei o vosso, crê em Deus. Credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas. Moradas. Ou seja, a promessa que ele faz, se eu e você morrer, já tem algo preparado para mim e para você. Oh, É glória. chamado o paraíso. Quem morre em Cristo Jesus. Aleluia. Eu sempre digo assim, ó, quem morreu em Cristo Jesus, tá velho. Agora eu e você estamos numa luta terrível para ser salvo. Na igreja. Porque a Bíblia diz que a salvação é de graça. Mas se eu não desistir da caminhada. Porque se eu desistir, eu vou perder. Ele disse: a salvação é para todos aqueles que lutar até o fim. Então, se eu sei de Jesus e desisto dele, eu vou saber quem é ele, mas eu não vou morrer com ele. Eu não vou ter direito à salvação. Então, quando o inimigo da nossa alma diz assim, ó, não, morreu, acabou, isso é mentira. Nós temos corpo, alma e espírito. Ou corpo, espírito e alma. Deus requer o espírito logo. E requer a alma. Mas o corpo só vai ser ressuscitado no dia que ele voltar. E para alguns que não morreram em Cristo Jesus, na prestação de conta. Apocalipse diz que é o trono branco. É o juízo final, como outros dizem. E crente, servo do Deus Altíssimo, não vai passar pelo trono branco. Ele vai passar pelo tribunal De Cristo. de Cristo. Porque é lá que eu e você vai prestar conta das nossas, Obras. mas já estamos Salvo. Veja a importância, igreja, de morrer em Cristo Jesus. Ah, pastor, você gosta de morrer? Eu disse, eu não. Então, Mas sei se eu morrer hoje, eu tenho que ter a certeza, viu, igreja? Eu vou estar com Cristo Jesus. Ainda está salvo. Porque, igreja, ele Que disse, não ó, vai ser provado. quando nós morremos, igreja, é um piscar e fechar de olhos. Profundo. As nossas almas fazem assim, ó. O espírito vai embora, a alma vai embora. O corpo fica, né, como nós já imaginamos. Mas eu tenho que entender que morrer com Cristo eu volto para os braços dele. Você já viu aquela palavra do rico e o Lázaro? A Bíblia diz que o rico, né, se gozava das coisas mudando, né, eu posso dizer assim. Só que chegou, eu estou abreviando, só que chegou um tempo que o rico morre e Lázaro também morre.
Lázaro agora está no seio de Abraão. descansando. É isso que você vai estar. Oh, glória! Mas o rico está atormentado no inferno. Igreja, e se eu te disser que morrer sem Cristo Jesus, o inferno ainda é pouco. Pastor, o senhor quer me abrir? É não. O pastor, o inferno é pouco. Porque a Bíblia diz que quem não aceita Jesus vai morrer a segunda morte. O que é para a segunda morte? É o lago de Fogo. onde os vermes, né? Comem você vivo, você não sente dor, mas não morre. Ou seja, e como tem gente, louvado seja Deus, deixando de crer nessa palavra, e o caminho tem sido o céu. Nós falamos que o céu é bem ali, é verdade? É. Porque se ele me arrebatar agora é assim, é um piscar de olho. Mas para nós chegar lá, igreja, é luta. Por isso que eu perguntei para você, passou luta hoje? Passou prova? É guerra. Muitas vezes você chegar aqui, às vezes sua própria esposa se levanta contra você, seu esposo, seu vizinho, porque o inimigo não quer que você receba a palavra. Aleluia. Louvado seja Deus. Porque, igreja, algo Deus fez através desse discípulo. A Bíblia diz que a Jesus a conversar com eles, e ele não abriu entendimento ainda para o Senhor. Jesus começa a conversar e tal, e de repente, louvado seja Deus, a Bíblia diz que Jesus começa a lhe dar uma palavra. E tem uma frase que eu amo essa palavra, quando ele diz assim, os discípulos falando um com o outro. Jesus tendo uma conversa com ele sobre a ressurreição dele, e o outro dizia assim, não ardia no teu coração quando ele falava. Aleluia. Igreja, quando Jesus fala conosco, a gente sente. É muito diferente quando o inimigo das nossas almas quer nos atormentar. Mas quando Deus fala conosco, o nosso coração arde. Oh, aleluia. Entenda isso, é necessário viver pelo Espírito. Apóstolo Paulo disse, viva pelo Espírito, não na carne. O que é ver na carne? Por exemplo, tem muitos crentes vivendo assim. Dá só um pequeno exemplo. Esse dia eu estava conversando com alguns cristãos, Neves, mais Messias, ele é mais beijo. E já viu uma cena que não é boa, né? Imediatamente o cliente, a Bíblia diz que ele tem que ser tardio para falar. Para não falar o que Jesus não se agrada. E houve uma cena que eu não vou entrar em detalhe. E o cliente disse assim, ele mereceu morrer. Escute. O inimigo das nossas almas, ele planta para colher. Por exemplo, se ele faz algo ali na frente, terrível a nossos olhos, o nosso dever é orar. Mas o primeiro pacto da gente, que é a carne, o desejo só é, muitas vezes, se vingar. E crente não trabalha assim. Olha, igreja, eu passei a Vazia Grande, eita, Vazia Grande, Jesus. Um certo dia, nós estávamos na igreja, a igreja é um movimento abençoado. E assim que eu sentei, a gente tocava uma viola, eu não sou tocador não, eu tapinho. Tocador é médio, mas Messias. Hoje eu não tenho tempo não, eu levo essas crias para, pego do União para Vazia Grande. E assim que eu cheguei na igreja, uma senhora foi louvar e veio para o meu lado e disse assim, ninguém toca no meu servo, ninguém toca no meu filho. E eu confesso que eu fiquei assim à toa. E quando a irmã foi pregar, a irmã disse, além de ninguém tocar nele, eu sei onde está até a arma aqui guardada para matá-lo.
Misericórdia. É só, viu? E eu fiquei, igreja, sem entender. Mas depois eu entendi. Eu descobri a pessoa que queria me matar, né? Infelizmente hoje não está mais entre nós, porque a Bíblia diz que aquele que se levanta contra o servo de Deus, ele não permanece de pé. Mas quando ele falou isso, quando a mulher foi pregar que realmente disse até onde estava a arma, a mulher da pessoa, a mulher do rapaz baixou a cabeça assim, porque até ela sabia. Eita Deus grande. Igreja, eu sempre digo assim, ó, viver com Cristo nunca foi fácil, nem vai ser fácil. Eu também não vou lhe enganar. Porque uma certa vez assim, ó, quem quer me seguir tem que anunciar a si. Cada discípulo carrega a sua Cruz. Carrega a sua, não é a dos outros. Porque a salvação ela é individual. Sua mulher não leva você para o céu. Você não leva a mulher para o céu. O bom é os dois. Porque a Bíblia diz, é bom que tenha dois, porque se um cair, o outro levanta. Mas se a sua mulher não quer ir, você vai ficar por causa dela, é? Eu não estou aqui de ninguém guardar minha esposa, não, vou dizer a ela. Minha filha, a nossa trajetória é para nós se amar, aqui carnalmente falando, né? Vivendo em Cristo Jesus, mas quando fala de salvação, se tu não quiser, eu quero. Porque, igreja, uma coisa eu lhe digo, eu nunca deixei de fazer a obra de Deus por causa de situações. Por exemplo, a mulher não quer ir para a igreja. Amém, minha filha? Antes eu ficava meio zangado, né? Mas a gente vai aprendendo. Quer não, meu filho? Jesus abençoe. Vou buscar. E essa trajetória até hoje está se cumprindo isso. Hoje não, ela só não vai quando está doente. Quando está bem, ela vai. Mas, ou seja, eu nunca impedi utensílio para ir para a casa do Senhor. Para você ter uma ideia, louvado seja Deus, eu fiquei meio zangado esse dia. Fiquei zangado esse dia porque nós tivemos consagração na sexta-feira, né? E na sexta-feira eu trabalhei até 6 horas. Na igreja lá nós temos também construção. Cansado que só... Eu estava lá só o espírito, porque a alma... Aliás, ao contrário, né? Eu estava só no espírito e na alma, porque o corpo estava pela misericórdia. Me esforcei por pegar o pregador. Quando eu cheguei lá, só tinha mais 4 pessoas. Eita Deus. Mas igreja, eu confesso para você, mas eu peguei uma ira. Se eu visse uma irmã, acho que eu pegava no cabelo dela. Isso eu disse lá também, não estou mentindo para vocês não, é resolvido. Porque eu digo, meu Jesus, eu cansado, estou doido para dormir, tirar uma soneca. As irmãs parecem que combinaram, tudinho ficar em casa. Misericórdia. Além de hoje, eu digo, irmão, porque... Ou seja, igreja, é tempo de buscar. Vocês pensam que quando você não busca, está em casa mexendo no celular, conversa, vocês pensam que o inimigo está trabalhando para derrotar vocês, derrotar nós? Nós temos uma oportunidade hoje de vocês abrir essas portas para adorar Ele, mas vai chegar dias que vocês não vão poder. Eu digo para vocês, viu? Está longe não. Porque a lei que tem aí para destruir os crentes ou os cristãos é aqui no Brasil mesmo. É. Ou seja, enquanto tem igreja para abrir as portas, busque. Porque vai ter dia que você não vai poder. Louvado seja Deus. Então, para nós não ficar desentendimento como esses discípulos ficaram, a Bíblia diz que Deus agora abre o entendimento deles. E diz assim: a paz seja convosco. Aleluia. Você já imaginaram beijar a voz de Cristo? Eita Jesus lindo. Ele chegar no meio de vocês e dizer assim: a paz seja convosco. Glória, glória a Deus. E ele diz a entender, ele começa a lembrar o que ele disse para os discípulos. Eu não disse para vocês que eu ia morrer, ressuscitar Aleluia. ao terceiro dia. Mas é por isso que quando ele aparece no meio. Vou dar um exemplo. Já se ele aparecesse aqui para nós agora?
Aí a Bíblia diz, quando assim que ele aparece, ele diz aquela palavra que eu imagino assim pela minha fé. A paz seja convosco, meus irmãos. Mas a Bíblia diz que os discípulos não entenderam. Ficaram com medo, pensando que era algum espírito. Aí ele começa a conversar. Por que vocês colocam isso no coração de vocês? Toca a minha mão, olha, para ver se eu sou... Igreja do Senhor, fique atento àquilo que Deus fala com você. Porque quando nós não ficamos atentos, a gente se perde na caminhada. Isso é verdade, pai. Ó, a Bíblia diz que para ter uma prova, ele diz, espera aí, tem peixe aí, interessante que não foi carne, né? Tem peixe aí, mas que peixe é saudável, viu, igreja? Tem peixe aí, e a vez que ele comeu, né, junto com o discípulo, e depois começou a explicar, olha, é necessário, tudo que foi falado comigo tinha que se cumprir. Veja, igreja, algumas pessoas, algumas denominações, eles indagam Jesus por situações. Entenda uma coisa, Jesus veio cumprir toda a lei. A lei. Alguém me perguntou, mas pastor, por que Jesus não ressuscitou no sábado? Ele não poderia ressuscitar no sábado. Se ele veio cumprir a lei, como ele poderia ressuscitar no sábado? Entendeu, igreja? O meu Senhor ressuscitou naquele dia que ele quis. Porque tinha que cumprir a lei. E na lei o sábado tinha que se guardar. Então tem muitas coisas que nós levamos para esquecendo de Jesus. O foco do cristão, igreja, é Jesus. É o nosso Deus através de Jesus. Então ele cumpre tudo aquilo que foi falado. E depois que conversar com os seus discípulos, agora eles com entendimento sobre Cristo, a Bíblia diz que Jesus é levado ao céu. Aleluia. Aí o discípulo que estava murmurando na minha linguagem humana, sem entender, agora volta para casa alegre, jubilado, ou seja, cheio de alegria, porque Cristo apareceu no meio deles. Eita, Deus lindo. Entenda isso, igreja. Quando você for orar, faça uma pergunta para Deus. E só diga para Ele uma coisa, depois dessa pergunta. Eis-me aqui, Senhor. Fala comigo. Eu tenho essa mania, igreja, quando eu vou terminar minha oração. Eu volto para minha cama, né? Humildezinha. Deus, Jesus, se o Senhor quiser falar comigo de misericórdia, fala comigo. Eu estou aqui, Jesus. Já apresentei as minhas causas, petição. Já apresentei a alguns irmãos. Fale comigo. Ou seja, quando Ele quer falar, Ele fala. Também quando Ele não quer, eu digo, Jesus, já entendi. Porque, igreja, temos que entender uma coisa. Ele foi preparar o lugar para mim e para você. Ele disse que eu e você vamos conhecer Ele face a face. Ele disse que a ceia do Senhor que nós fazemos aqui pela misericórdia, Ele quem vai servir para mim e para você. Eita, Deus Enquanto lindo. isso, o mundo está em guerra. Eita, Jesus. Tem gente atrás de morrer e não vai conseguir morrer, porque o Espírito Santo foi tirado da terra. Aleluia. Mas isso é para mim e para você. Amém? Aleluia, amém. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Tu tem 2 minutos, Neves. Eita glória. Deus abençoe a todos. Tem que piorar, em nome de Jesus.